Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje trataremos de outra questão muito interessante formulada na prova oral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nesse ano de 2023, que está ocorrendo ao longo dessa semana. E o tema enfrentado e tratado, arguído para alguns dos candidatos no âmbito do processo penal, foi bastante interessante, porque dialoga com um princípio pouco refletido, mas extremamente importante do viés e do ponto de vista prático na feitura e no julgamento do processo penal. Me refiro aqui ao chamado princípio da aquisição processual. Afinal, Pedro, o que é o princípio da aquisição processual e se ele de fato é agasalhado e aplicado no âmbito, no espectro do processo penal brasileiro? Antes de a gente responder a essa pergunta, tecendo as considerações percussientes, deixa eu te pedir para deixar o joinha aqui nesse vídeo, também fazer os seus comentários eventualmente existentes e que reputarem necessários, e também, claro, se inscrevam aqui no canal, acione o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Presta atenção aqui, por quê? Porque o princípio da aquisição processual é pouco explorado com esse viés ou com essa nomenclatura. Ele naturalmente é mais analisado e de forma mais familiarizada entre os estudantes como o princípio da comunhão probatória ou simplesmente comunhão da prova. Ou seja, quando a gente tem a distribuição do espectro do ônus probatório no âmbito do processo penal, a gente vai imputar uma carga desigual e não equivalente ou igualitária em face da acusação e da defesa. Mas privilegia-se e majoritariamente se entende que ambos os polos, ainda que de forma desigual, gozam e ostentam aí alguma carga probatória. Maravilha, tranquilo, concentrando essa carga probatória naturalmente em face da acusação, em razão de outro paralelo e um efeito extraído da presunção de inocência, que é a regra de julgamento e a regra probatória. Maravilha? Tranquilo? E o que é que isso importa para o princípio da aquisição processual? É que esse ônus probatório ele vai fundamentalmente recair para as partes proporem a prova eventualmente que reputem interessante ou pertinente. A partir do momento em que seja a acusação, seja a defesa apresentam aí de forma voluntária uma eventual prova e assim ela é produzida e inserida dentro do processo, ela deixa de pertencer àquele interesse particular, ela deixa de pertencer essencialmente aos interesses daquela parte. Ela parte, na verdade, e se transmuda em uma parcela relevante do processo e que vai ser utilizada e manipulada pelo julgador para formar, à luz da persuasão racional, do livre convencimento motivado, as suas convicções que fundamentarão a sua futura sentença. Maravilha? Ou seja, quando eu falo em princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, é que, uma vez proposta e produzida a prova, ela pode servir indiferentemente tanto aos interesses daquele que propôs, como também ao adversário, indistintamente. Maravilha, tranquilo. Esse aspecto é muito mais claro, admitido e agasalhado no Código de Processo Civil. Isso porque, quando nós olhamos o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, isso fica extremamente evidenciado. Mas, de forma clara, objetiva e majoritária, também devemos entender que o processo penal é regido pelo princípio da comunhão processual ou, justamente, aliás, da aquisição processual ou da comunhão probatória. E aí, doutores e doutoras, eu recentemente, em uma palestra, e também trouxe isso em aula, comentei sobre print do WhatsApp. Muita gente fala que o print do WhatsApp, sobretudo o WhatsApp web, é uma prova ilícita, não podendo ser utilizada. Isso é uma verdade.
Entretanto, se o print do WhatsApp, seja o WhatsApp web ou do próprio WhatsApp, for apresentado pelo próprio acusado, no interesse dele, é perfeitamente possível que o juiz analise a íntegra do conteúdo e extraia daquele conteúdo, daquela prova, uma conclusão em seu desfavor. Por quê? Porque uma vez apresentada e justamente inserida de forma lícita, legítima, dentro do espectro do processo, aquilo deixa de pertencer fundamentalmente à parte que propôs. Nesse caso, não é possível arguir, não é possível extrair aqui violação a não auto-incriminação. Parcela da doutrina no âmbito do processo penal, entre todos, a gente pode citar o professor Guilherme de Souza Nutt, vai entender que o princípio da aquisição processual ou da comunhão probatória, ele está inserido e garantido no Código de Processo Penal no âmbito do artigo 251. Eu prefiro entender e aplicá-lo a partir, analogicamente, da inteligência do artigo 371 do CPC 2015, justamente a partir da abertura que nos confere o artigo 3º do Código de Processo Penal. Para vocês que queiram analisar um precedente extraído lá da jurisprudência do STJ, tratando desse tema, expressamente falando do princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, fica aí a sugestão de dar uma olhada no agravo regimental no RHC 124.024 do Paraná, julgado em setembro de 2020 pela 5ª turma. Ele fala expressamente aqui, de acordo com o princípio da aquisição, deixa eu jogar aqui na tela que todo mundo vai ver, de acordo com o princípio da aquisição processual da comunhão das provas, as provas com que a parte instrui os autos, a incluir os documentos, passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado, independentemente de quem a tenha produzido. Essa era mais ou menos as diretrizes, ou essas eram as diretrizes que deveriam nortear o candidato na explicação e na resposta da prova oral. Comenta aí embaixo se você gostou e aí, claro, se isso tiver repercussão positiva, a gente tentará trazer mais temas que estão sendo tratados na área criminal nessa prova oral do concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, beleza? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Maravilha? Tchau, pessoal!